A gente não tem espaço fiscal, né, diante de várias prioridades que o governo tem, como eu falei, recuperação do piso da saúde, recuperação do piso da educação, o aumento real do salário mínimo, isso tudo vai disputando o orçamento. Mas a gente conseguiu que, durante o mandato do presidente Lula, não tenha perda para os servidores. Né? E na nossa visão, isso é muito importante e com o aumento dos benefícios, você passa a ter um benefício no valor próximo dos demais poderes, ainda inferior, mas mais próximo, e que beneficia quem ganha menos, porque é o valor líquido que entra para essas pessoas poderem gastar aí com alimentação, que é algo super importante. Ministra, uma carreira, né, que anunciou paralisação recentemente foi da ala ambiental, que é ICMBio, IBAMA, Serviço Florestal Brasileiro, que são equipes que trabalham com a vitrine do governo Lula, que é a Amazônia e as terras indígenas, né? Eles têm reivindicado a reestruturação de carreira e também o reajuste salarial. A senhora poderia detalhar como que estão as negociações, o que a senhora, se puder, pode apresentar, se pode ter reestruturação ou não? Não, perfeito. Olha, primeiro, acho que é bom lembrar, a gente, em paralelo ao que a gente tem feito na Mesa Nacional, e até queria adicionar um ponto na Mesa Nacional. A Mesa Nacional de Negociação, ela é geral para todo mundo, né? Foi essa proposta que a gente fez na Mesa Nacional, que eu comentei em termos remuneratórios. Mas a mesa tinha 9 pontos não remuneratórios. Muita coisa de prática que o governo anterior fazia de perseguição aos servidores que têm representação sindical, né, que a gente chama de políticas antissindicais do governo anterior. E a gente, na verdade, foi revertendo dos 9 pontos pedidos, a gente conseguiu atender 7. Né? Um está em discussão e o último está em discussão dentro dos próprios servidores. Né? E, então, portanto, a gente, na verdade, conseguiu fazer essa pauta muito mais ampla. Quais são esses dois que não foram eu não tenho de cabeça aqui, mas depois a gente mandou, no final do ano passado, né, uma nota que se tornou pública, depois vocês podem ter acesso também, falando, atendemos esse ponto, não atendemos esse. Não atendemos esse outro, ainda estamos em discussão com os próprios servidores, porque eles não estão retirando esse último ponto da pauta. Mas, então a gente tem, essa negociação é muito ampla. Mas, em paralelo, a gente abriu, além da mesa nacional, a gente tem as mesas específicas. Né? E a gente teve, na verdade, mesas específicas emergenciais. Então, quando você fala da vitrine, a primeira carreira com a qual a gente fez uma reestruturação foi a FUNAI. A FUNAI era uma carreira que estava muito defasada, realmente. A gente sabe que tem várias carreiras que estão defasadas, mas a FUNAI foi algo muito emergencial, justamente por essa prioridade, a questão indígena no governo do presidente Lula, e por ser uma carreira que estava muito abaixo, inclusive, das áreas ambientais. E ela trabalha basicamente em paralelo às áreas ambientais. Então, a gente fez isso, fez 2 carreiras que são muito importantes e transversais, que são os analistas de política social, que trabalham em vários ministérios e que são 500 vagas no concurso que está aberto, né? Então, é uma das principais carreiras, uma das maiores, uma das carreiras com maiores vagas no concurso, porque ela estava muito defasada em relação a carreiras que são muito próximas a ela, a de infraestrutura, né? Que estava muito defasada a de infraestrutura. E o que estava mais defasado de todos era o analista de tecnologia da informação, que é uma das carreiras mais valorizadas hoje no mercado privado. Então, essas duas, o ATIs, né, que são de tecnologia da informação, que também tem 300 vagas no concurso, e os ATPS, que tem 500 vagas no concurso, a gente também reestruturou eles para deixar eles com uma carreira mais alongada e com um salário base mais próximo do que tem hoje, mas subindo um pouco mais para ter uma perspectiva de crescimento na carreira importante. Né? E a Agência Nacional de Mineração, que enfim, a gente está falando território Yanomami, a questão do garimpo, etc. A Agência Nacional de Mineração tem um papel gigantesco nisso. E eles também tinham se tornado uma agência no governo Temer, em 2017, mas nunca tinham reestruturado a carreira. A carreira continuava a carreira do Departamento de Política Mineral, DNPM, né, Departamento Nacional de Política Mineral, e não uma carreira de uma Agência Nacional de Mineração. Então, a gente fez isso. Com todas essas carreiras, FUNAI, ATPS, ATI e a ANM, foi uma negociação em 3 anos, né, para 24, 25 e 26. E depois a gente fez a área de segurança pública, né, na sequência, que foram as polícias, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e, mais recentemente, uma nova carreira, que é a Polícia Penal. Né? A Polícia Penal antes era agente penitenciário de nível médio, virou Polícia Penal de nível superior, então teve uma reestruturação. Aí sim, é praticamente uma nova carreira. Eu até falo que é difícil comparar o salário de agente penitenciário com o policial penal, que são coisas muito distintas do ponto de vista do que significa a carreira, né? Não do trabalho, que é muito parecido, mas do que vai ser exigido nos próximos concursos, etc.
E a gente tem mesas abertas com a área de meio ambiente, com várias outras que vão, a partir de início de fevereiro, a gente retoma essas negociações. Então, com o IBAMA e com o ICMBio, o dia 1º de fevereiro, semana que vem, a gente tem o retorno do governo de uma proposta para eles. Não posso adiantar aqui ainda a proposta. Nem algum detalhe? Nenhum detalhe. O que eu posso adiantar de detalhe é o seguinte, eles também têm pautas não remuneratórias. E a gente também está olhando para isso, junto com o próprio Ministério do Meio Ambiente, vendo quais são as prioridades dentro dessa pauta não remuneratória Por também. exemplo? Por exemplo, até uma questão que com a FUNAI a gente teve essa preocupação. Tanto o IBAMA quanto a FUNAI, eles são, no caso, trabalham embarcados. Sim. Né? Que a pessoa fica muito tempo num local e a jornada deles é uma jornada como se fosse tradicional, de 8 horas por dia, etc. E não tem nenhuma compensação para ele trabalhar fim de semana, trabalhar à noite, trabalhar... Então, esse é um tipo de coisa que tem de reivindicação deles. Tem também a questão de áreas de muita periculosidade, que pode ter uma diferencial. Então, assim, tem muitas coisas que eles estão nos demandando, a gente está analisando, não tem nenhum tipo de decisão ainda. Vai ser apresentado no dia 1º. Quando for apresentado, provavelmente se tornará público, embora provavelmente pela própria carreira, né? A gente imagina que não vai fechar, nunca se fecha uma negociação na primeira contraproposta, mas a gente está abrindo, e acho que é bom entender, já falei isso até recentemente numa outra entrevista, que a gente não consegue ser mais rápido porque falta gente também nas nossas áreas de gestão de pessoas, na análise das carreiras. Essa é uma área que requer uma super especialização, mas infelizmente, então a gente não tem tanto servidor preparado para isso, e muitos deles vão fazer o concurso, porque eles são de uma carreira que tem uma baixa remuneração e eles estão querendo tentar alcançar uma carreira de maior remuneração. Então, além de tudo, tem gente que pediu para ficar, para sair dos seus cargos, para poder estudar, estão trabalhando num ritmo que não é o ritmo de alguém que está com cargo, etc. Então, isso realmente nos dificulta acelerar o processo de discussão com cada mesa específica dos servidores. Ministra, outra aula que também tem pedido uma reestruturação de carreira é do MEC, né, da Educação. A senhora se encontrou recentemente com Camilo Santana, o ministro Sim. da Educação, para tratar sobre esse tema. A senhora poderia detalhar um pouco para a gente como tem sido o diálogo entre o governo e os representantes dos servidores da educação sobre essa reestruturação? Não, perfeito. A educação é a maior área em termos de servidores, né? É a minha carreira, eu sou professora da Federal. A gente tem, só que a carreira da educação ela é muito múltipla, né? Dentro das universidades e institutos federais, você tem os professores técnicos administrativos, né, que são e pesquisadores, então você tem uma multiplicidade ali já de carreiras. O próprio MEC tem, o INEP tem uma carreira, o FNDE tem outra carreira, o MEC Ministério tem outra carreira. Então, na verdade, a conversa com o ministro Camilo foi uma conversa, né, nem inicial, já é a segunda conversa que a gente tem, um pouco dessa multiplicidade de carreiras, né? Então, foi um pouco isso. A agenda com os docentes e com os técnicos administrativos da educação vai ser em 22 de fevereiro, o retorno na mesa. E o ministro, na verdade, veio pedir também pelos servidores do MEC, também, que não tinha uma mesa ainda aberta específica. E a gente está discutindo com ele também essa análise interna do MEC, porque ele tem muitas as autarquias, elas têm uma carreira diferenciada do próprio MEC, então tem uma discussão interna lá no MEC que é importante também. Então, e essa agenda da educação, a gente dá toda a prioridade para ela também, mas é esse calendário que a gente está tendo que fazer uma carreira por semana, porque a gente não tem né, capacidade de conseguir atender todas mais célere do que seria o ideal, né? No caso da Mesa Nacional de Negociação, né, que reúne todo mundo, ela ainda não foi marcada a primeira reunião desse ano. Sim. Os servidores já têm apresentado algumas contrapropostas. Sim. A senhora explicou todo o contexto de não ter reajuste esse ano, mas pode-se talvez ceder em alguma coisa, nas demandas não remuneratórias? O que os servidores podem esperar dessa negociação? A gente ainda não teve a resposta definitiva da mesa, porque, na verdade, a mesa ela é composta por várias entidades, a Mesa Nacional. Tem as duas grandes frentes, né, que, na verdade, uma representa mais os servidores que eles se auto-intitulam carreiras típicas de Estado, e os demais servidores. Então, quem entregou foi o pessoal das carreiras típicas de Estado. A gente está aguardando a outra proposta, na verdade, uma resposta mais unificada, se possível, deles, para que a gente aí sim possa marcar a mesa e fazer uma devolutiva para os servidores com base nisso. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar em relação ao 24, o que a gente disse na mesa
e isso está também, eu tenho reiterado isso, é que no arcabouço fiscal tem uma possibilidade, que não é, do ponto de vista fiscal, não é tão grande assim de acontecer, mas existe, que é, se em março a gente tiver uma recuperação da receita que permita você ampliar os gastos para além do que está previsto, se você estiver cumprindo a meta de resultado primário, e você tiver um excesso de receitas, a gente pode ter uma expansão da despesa em até 15 bilhões esse ano. E aí isso sim já está pactuado dentro com os ministros que compõem a junta de execução orçamentária, que parte disso sim seria para um reajuste dos servidores esse ano. Então o servidor pode esperar. Pode esperar, ainda tem se esperança. tiver. E aí, como diz o Ministério da Saúde, todo mundo tem que ajudar a Receita a ter arrecadação para que a gente possa, de fato, ter um reajuste esse ano. E aí já valeria a partir de maio também, não, aí depende. junho. A lógica que está pensando no arcabouço é se em março você observar esse excesso de arrecadação, no relatório de maio você pode incorporar esse orçamento e provavelmente a negociação seria para começar a partir de junho ou julho.